Então vamos. Deixa eu recomeçar um pouquinho só porque não estava gravando antes. Então, assim, são muitas informações e a gente não sabe o que fazer com esse acúmulo de informações. Quem está falando a verdade? Quem é que não está falando a verdade? Né? E aí a gente só pode contar com a única coisa realmente que nós temos, a priori, para contar, que é com o nosso íntimo, que é com o que a gente sente no nosso coração. Agora, não necessariamente para saber se é verdade ou se não é verdade, mas para nos identificarmos, sendo verdade ou não, qual é a nossa condição no meio disso tudo. O porquê das nossas preocupações. Esse é o sentido. O propósito de tudo isso, porque também nada acontece por um acaso, né? Não que Deus esteja permitindo que informações ilusórias sobre eventos catastróficos, né, sejam transmitidos assim ao bel prazer de quem transmite. Não é isso. Mas há uma coisa que se chama livre-arbítrio. E cada um usa o seu como quer. E então, dentro da dúvida, gente, será que tudo isso é verdade? Será que nada disso é verdade? Ou será que tem meias verdades aí no meio do caminho? Nós vamos ter que nos examinarmos. Se for verdade, como eu estou? Se não for verdade, como é que eu estou também? Porque, independentemente se aconteçam eventos catastróficos, nós estamos aqui para o desenvolvimento das habilidades do nosso espírito, para o despertamento da nossa consciência, para a mudança de paradigma. Nós estamos atravessando um momento histórico do planeta, estamos, mas só que é apenas mais uma fase. Ele já veio de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, de provas e expiações agora para a regeneração. E quem está tendo a oportunidade de estar aqui nesse momento encarnado, né, está aqui porque foi autorizado estar aqui. Veio sabendo, nós viemos sabendo que iríamos passar por uma transição planetária, mas não para que ficássemos passivos. Olha, vocês vão encarnar lá no planeta Terra e em tal época vai estar se passando por uma transição. Não para isso, mas para que estivéssemos presentes conscientemente e a gente poder participar, atuar no decorrer dessa transição. Nós tivemos um encontro que nós tínhamos conversado, né? E eu compartilhei com vocês aquela experiência com a irmã Eulália do amor que pede passagem. Isso vocês já viram, né? E então, quando a gente se abre para ser um canal desse amor, e o amor, como eu entendo hoje, que aprendi com eles, pode não ser o entendimento de vocês, tá? O que eu trago hoje para a minha vida, o amor como uma forma de viver, e que nós não viemos aqui buscar nada, mas nós viemos trazer. E ao trazer, ao deixar aqui pegadas do nosso propósito existencial, nós estamos despertando habilidades futuras do nosso espírito. Porque o que nós fomos despertando agora são pré-requisitos para habilidades do futuro, não é o tudo. É só mais um pedacinho. De pedacinho em pedacinho, a florzinha, a semente vai germinando, nós vamos desenvolvendo até que, metaforicamente, né, no sentido figurado, um dia sejamos uma árvore frondosa, dando muitos frutos por aí. E então, para que tenha essa participação ativa,
E então, se a gente toma essa consciência da imortalidade do nosso espírito, do propósito existencial, do para que nós estamos aqui, haja vista que não viemos extrair nada daqui, mas trazer, não viemos buscar, viemos trazer, a partir daí, e então nós estaremos numa condição que não tem razão de grandes preocupações com abalos sísmicos, com eventos catastróficos que vão passando as informações aí. O outro ponto para que nos dê essa segurança, além desse autoexame, é buscar o conhecimento, buscar informações. No lugar da gente pegar só aquela informação, olha, está previsto para acontecer isso, dá uma pesquisada a respeito. O que é, a ciência fala alguma coisa sobre isso, muito embora muitas coisas ainda no tocante à espiritualidade, à vida espiritual, a ciência ainda não tem dados, né, científicos para apresentar, não se tem confirmações e algumas coisas não se tem nem o início ainda de algum estudo a respeito. Mas aí então nós precisamos buscar fontes mais seguras, como eu trouxe aqui, e se der eu vou ler para vocês um pedacinho da última parte, lá no finalzinho de A Gênese, de Allan Kardec, que fala desse atual estágio da transição planetária, da chegada de novos espíritos, e fala dos eventos catastróficos, que não se fala de uma mudança de era a partir de um boom. Olha, vão acontecer coisas assim, 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 tudo de uma vez só, e a partir dali está iniciada uma nova era. Não é assim. A passagem de uma fase a outra, e nós já conversamos isso aqui várias vezes, né? Elas vão primeiro se mesclando. Então, por exemplo, na Gênese diz isso: estão chegando novos espíritos, sim, para fazer parte dessa mudança e fazer parte do mundo de regeneração, sim. Só que quando eles chegam, ainda encontram espíritos atrasadinhos, espíritos que ainda estão na primitividade, outros que estão começando a despertar, outros que já despertaram e que já estão firmando os seus passozinhos aqui com certa consciência do que está se fazendo. Entende? E então, a gente observa e no tocante à informação que a espiritualidade também passou, é que, transmitindo com minhas palavras, muitos médios que vão passando também informações sobre tal coisa vai acontecer dentro de tal tempo, isso e aquilo, tem muito da vaidade aí também para quando, se acontecer, falar, tá vendo? Eu tinha dito, tá vendo? Eu tinha avisado. Não é diferente, não é muito diferente de coisas menorzinhas. Por exemplo, eu já tive essa fase quando descobri, né, me senti realmente, fui compreender o que era uma mediunidade ostensiva, e então, lá com os meus 20 e poucos anos, né, que não faz muito tempo, então lá com meus 20 e poucos anos, eu me via dizendo assim, não, eu estou sentindo isso, deixa eu falar logo para fulano, né, porque aí, consciente e inconscientemente também, mas muito mais consciente, porque a gente também quer empurrar tudo lá para debaixo do tapete, né? Não, porque quando acontecer, vai dizer, olha, bem que a Angélica tinha me dito que isso ia acontecer, né? Médio adora massagear o ego. Se tem uma coisinha
nós tínhamos falado em algum encontro nosso aqui, que se tem uma coisinha melindrosa no mundo, é médium. Mas também, se tem uma coisinha vaidosa no mundo, é médium. Melindroso e vaidoso. Já é melindroso justamente por causa da vaidade. Ninguém pode se contrapor a ele. Ninguém pode dar uma orientação, ninguém pode dar uma dica, ninguém pode dar um auxílio para que ele, né, expanda a sua mediunidade e ele produza, traga mensagens muito mais elevadas e que causem uma transformação. Porque a mensagem, se ela não causar uma transformação, não ajudar as pessoas, não servir de inspiração, não é para ser uma cartilha. Olha, tal médium disse isso, e a gente vai ter que seguir A, B, C, D certinho para que então sejamos boas pessoas ou bons médios. Não é para isso, mas é para servirmos de inspiração. Até colocamos a mensagenzinha lá no Instagram, né? Que a nossa forma de viver, né, seja uma inspiração, não para as pessoas, não para ser um exemplo a ser seguido ou um modelo a ser copiado, mas uma inspiração para que o outro descubra a si mesmo. E então toda mensagem, ela, eu entendo, e a partir desses diálogos com os amigos, né, eu entendo isso, deixando claro que é o meu entendimento, a minha formazinha de pensar, né, que uma mensagem mediúnica ou qualquer outra informação que a pessoa queira passar, né, vá transmitir a alguém, principalmente no tocante a coisas que envolvem a coletividade, de um jeito assim, tem que, no mínimo, ser uma inspiração à transformação. E não para incutir medos, receios diversos, né, e nem excesso de admiração. Porque o médium, ele não é o dono da mensagem. A mensagem não é para ele. Não é para ele estar recebendo aplausos. Não é para estar recebendo, fazendo questão de likes e de número de seguidores. E aí a gente sempre fala disso, de likes e seguidores, porque é o que a gente tem agora no momento, né? Uma vez que está tudo acontecendo no âmbito virtual. Mas quando presencial, né, muitos, infelizmente, chegam nas casas espíritas em dia de atividade, né, com aquela altivez, né, parece um pavão, né, todo aberto, todo brilhando. Olha, o médium fulano de tal chegou. Entende? E então, a mensagem, o que vai ser transmitido, não pertence ao médium, ele é um instrumento. E aí, o que a gente tem encontrado nesse mundo virtual, porque é o que a gente tem no momento? Esse bombardeio de informações. E a gente fica sem saber, né, o que é que realmente está acontecendo. Só que aí, como a gente estava conversando lá no comecinho, né, no nosso bate-papo do Boa Noite, que estamos num momento de relacionamentos líquidos, tudo líquido, né? O mundo virtual. Hoje se exclui uma pessoa da vida rapidinho. Ah, não gosto mais de fulano, não quero mais saber de Beltrano, só é ir lá excluir das redes sociais. Ao menos que a pessoa esteja realmente enchendo muito saco, aí tudo bem, você pode deixar de seguir, mas nos referimos ao caso de por coisas banais. Por coisas banais. Então tá tudo muito fugaz, tá tudo muito líquido, tá tudo muito vaporoso. Os relacionamentos, tá tudo sem substância. E aí segue nesse ritmo as informações diversas. E então eu fui questionar sobre isso, porque também me trazia dúvidas. Eu disse, eu estou agora sem saber no que é que eu acredito. Mesmo
tendo embasamento do que diz o Espiritismo, como citamos lá a Gênese, tá? Mesmo tendo esse embasamento, me vi também com dúvidas. E olha o que foi dito. Nós somos, né, maior parte inconsciente, nós sabemos disso. Muitos ainda, né, no 95% inconsciente, outros, né, esses 5% já está aumentando um pouquinho, 6%, 7% de consciência, 8%, até 10% já se fala também, tá? Mesmo assim, ainda é pouco. Mesmo para quem hoje tem um grau de consciência de 10%, são 90% inconsciente. E então, como é que pode ser tudo verdade? Se até o meu jeito de estar sentada aqui é por algo inconsciente. Se a gente não se colocar no presente, no aqui e agora, os nossos reflexos, os nossos gestos, a nossa fala, toda a nossa forma de expressão, a nossa forma de estar é do inconsciente. Às vezes o seu jeito que você chega em casa, por exemplo, mulheres, aquele jeitinho que coloca a bolsa naquele cantinho, quando entra já coloca às vezes ali no cantinho de um sofá, depois vai para o quarto, então vai direto para o quarto, já coloca ali no cantinho e acredita que ela mesma desenvolveu aquele jeito e que ali é ela. Não, eu gosto de colocar minha bolsa aqui porque é do meu jeito de ser, é o meu perfil. E aí é uma herança que está no inconsciente da avó, da bisavó, que guardava a bolsa daquele mesmo jeito. Então, quando a gente fala de tomada de consciência, é para que pouco a pouco a gente vá saindo desses reflexos condicionados e dessas heranças, dessas memórias, no qual acabamos ficando padronizados. Cada um dentro do seu grupo, e aí você tem o seu grupo familiar, você tem o seu grupo social, você tem a sua cidade, você tem o seu país e você tem o seu planeta. Então, são muitas informações no inconsciente, além de tudo que já foi vivido lá atrás. Aí, então, beleza. Aí se tem informações que vão jogando aqui, jogando ali, jogando aqui, jogando ali. Significa que pessoas que transmitiram essas informações não viram aquela cena, ou não sonharam, ou não tiveram uma, entre aspas, informação a respeito daquilo? Não é que signifique isso. Sim, a pessoa pode ter tido essas experiências, mas como se trata de algo que sempre teve na humanidade, a preocupação com o fim do mundo, a pessoa capta imagens do inconsciente, desse inconsciente coletivo. Porque quando a gente fala, meus queridos, de informação energética, né, que a gente sempre conversa, olha, tudo é uma informação energética, essas informações, elas estão em formas de imagens, são formas, pensamentos. E então a pessoa capta uma forma pensamento dessa, que tem uma carga informativa energética e faz uma leitura de futuro. E não uma leitura do presente, do inconsciente coletivo, uma leitura do passado. Um exemplo disso sabemos que, de alguma forma, aquela história do dilúvio aconteceu. Tá, beleza, aconteceu. Alguém pode, isso está no nosso inconsciente coletivo, sabia? Isso está em nosso inconsciente coletivo. E quem teve lá naquela época traz mais vivaz isso em seu inconsciente.
Porque muita gente não estava lá, estava até em outro planeta. Mas muitos que estão na roda de Sansara, aqui pelo planeta Terra, né? Reencarna e desencarna aqui no planeta Terra, pode ter vindo de lá. Tá? E aí uma pessoa tem contato com essa forma pensamento, com essa imagem coletiva, porque lembra quando nós estávamos conversando sobre fluido cósmico universal e que como é que se diz? O campo dos registros acásticos, né? E aí o que é que nós falamos daquela vez? Olha, a psicologia junguiana chama a esse campo de inconsciente coletivo. Ou seja, tudo. Se o fluido cósmico universal está aqui, nós estamos envolvidos nele, nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, nós estamos mergulhados em todo esse inconsciente, em todas essas formas, pensamentos, isto é, em todas essas memórias. E aí alguém tem um contato, por alguma razão, que eu não sei qual, com essa memória do dilúvio e faz uma leitura para o futuro. E diz, olha, aí já abre lá um canal, né? E diz, eu sou um missionário, eu tenho que passar essas informações, eu tenho que ajudar a salvar o mundo. E diz, olha, eu tive uma revelação que daqui a tanto tempo vai acontecer uma tsunami, assim, assim, assim. E que poderá ceifar milhares de vidas. E ele foi uma retrocognição. Cognição, conhecimento do agora, do presente. Retrocognição do passado. Pré-cognição do futuro. Existem informações pré-cognitivas? Sim, existe. Mas aí tem que se ter a habilidade da consciência, como nós falamos, e do conhecimento, tá? Para se fazer uma leitura, uma análise daquela informação. Se de fato há a possibilidade daquilo acontecer. Tá bom? Mas muitas das informações que são passadas, tá? Se trata de retrocognição. E aí vem um segundo ponto. Como estão todos, muitos, né? Corrigindo, muitos falando praticamente a mesma coisa, novas imagens com o mesmo conteúdo vão se formando. E aí, então, vamos supor que eu estou criando essas formas, pensamento, essas informações energéticas de eventos catastróficos. Aí vem mais outra pessoa, mais outra pessoa, mais outra pessoa, e aí Beth chega e diz que teve uma experiência também espiritual, ou através do desdobramento físico, e teve um contato com essa informação. E aí vai também passar para as pessoas essa informação. O que foi que aconteceu? Um foi pegando informação energética do outro, gente. E isso está confundindo, segundo o que eles passaram para mim, com o princípio da universalidade do ensino dos espíritos, que está no Espiritismo. Que antes, né, quando vai se transmitir uma mensagem, né, quando é que ela traz uma possibilidade de verdade? Quando outras pessoas, sem conhecimento de você,
em algum outro lugar do mundo, transmitiu a mesma mensagem. Entendeu? Aí isso sim é princípio da universalidade do ensino dos espíritos. E não a captação, o envolvimento energético numa informação que está contundente, que está ali presente todos os dias. Se você abrir a internet 4 horas da manhã, você tem informação disso. Se você abrir meio-dia, você tem informação disso. São muitas informações, são muitos missionários, são muitas coisas sendo transmitidas. E quando que uma informação, uma mensagem, ela é válida? Quando ela pode causar, pode ser uma inspiração para causar uma transformação consciencial e não uma transformação de comportamento, que vai ser um pouquinho diferente, porque quando a gente muda o comportamento a partir de uma tomada de consciência, é uma coisa. Quando você muda um comportamento sem a tomada de consciência, é outra. E é isso que está acontecendo. O corre-corre para fazer caridade, o corre-corre, chega, porque pode não dar mais tempo e eu preciso me salvar. E então, não estão sendo mensagens que inspiram a uma tomada de consciência, mas ao vislumbre de algum evento que possa acontecer, certo? E que o ego coletivo e o ego individual, qual é o maior medo do ego? Você sabe qual é o maior medo do ego? O medo é o que move o ego, né? O ego, ele vive do medo. Não é daquele medo, um medo de um bicho, um medo de uma barata, um medo do escuro. Não é desse medo. É de perder o controle da existência dele. E então, o que está acontecendo nessas mudanças de comportamento é que deixa eu fazer logo alguma coisa para não ser pego de quê? De surpresa. Porque sei lá quando é que vai acontecer isso, né? Vai que seja próximo mês. Ou daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. E então, para não perder o controle, é muito mais isso, né? E com o interesse de ganhar um lugarzinho no céu, né? E então, olha como é que o ego é sem vergonha, né? E aí muitos vão trabalhar a espiritualização do ego, como outro dia, né, falamos aqui com o Cláudio. Trabalhar a espiritualização do ego, que não tem nada a ver com a real tomada de consciência. E então, hoje, a gente traz essa reflexão para que a gente busque se conhecer, se descobrir, se entendendo como que é a nossa real condição, para que haja, então, uma tomada de consciência, porque independentemente se algo vai acontecer ou se não vai acontecer, é a nossa relação, é nós com o universo. É nós conosco mesmo. E aí, dentro dessa tomada de consciência, vem um ponto importantíssimo para a gente refletir se já há essa tomada de consciência, essa expansão da consciência, que é a consciência da imortalidade da alma. Por que se tem medo de perder o controle? Porque no lugar de fazer outras coisas,
está muito preocupado com essas informações? Como é que está a consciência da imortalidade do espírito? Porque uma coisa, meus queridos, uma dificuldade que as pessoas têm é de pensar sobre a morte. Sabe por quê? Porque para pensar sobre a morte, tem que pensar sobre a vida. E é nesse ponto de pensar sobre a vida que assusta. E então quer se descobrir 1001 maneiras de se evitar a morte, para não ter contato com a própria vida. E então, o que é que acontece? Estamos empobrecidos de compreensão. A humanidade, ela está sim emburrecendo. É triste falar isso, mas é. Porque não tem uma boa análise crítica de uma situação, de uma informação. Qualquer julgamento que se faça, esse julgamento vem mais de um ímpeto, vem do inconsciente e não de uma razão consciencial. E não de um pensar com lógica, com bom senso. Com bom senso. E aí, faltando isso do bom senso, nós vamos chegar a uma informação, que é o que está no momento aí circulando tudo, pelo menos até onde eu pude ver, que é a chegada de 3 dias, 3 noites de escuridão. E aí que o Padre Pio, antigamente, teve essa revelação, uma freira, parece, eu acho que era freira, é Ana alguma coisa, eu não sei falar o sobrenome dela, que disse que também teve essas previsões, e que tem a história do terceiro segredo de Fátima, e que teve mais alguém, teve uma princesa também, que também agora não me recordo o nome dela, até porque eu nem pensei em falar isso agora, aqui está saindo, né? Que também trouxe informações a respeito, que pode ter sido nada mais, nada menos do que isso, o contato com informações energéticas que está aí nesse inconsciente coletivo, tá certo? Acontece que eu mesma vi num site católico, que Padre Pio nunca falou isso. Irmã Cecília, que foi uma freira, falou para mim. E eu fui ver isso porque ela tinha dito. Minha querida, até onde eu tenho conhecimento, Padre Pio nunca falou isso. E como toda informação ela corresponde a uma imagem, lembra que falamos até dos arquétipos? Foi com vocês, meus amores, que eu falei dos arquétipos. Eu não falo com outro grupo, não. É só com vocês, tá bom? Nós falamos dos arquétipos, né? Que são imagens primordiais, e essas imagens traz uma informação, né? Que aí se faz um inconsciente, se faz uma leitura daquela imagem. E então, muito provavelmente, e aí o que foi passado para mim, e eu concebo hoje, tá? É a minha forma de pensar hoje, é apenas a minha opinião, tá certo? Então, somente minha, apenas a minha opinião. Como as imagens trazem uma informação, tá?
E aí, muita gente pega, quando se tem um contato com essas imagens, com essa informação, faz uma leitura literal. E dessa mesma forma se transfere. Gente, na época que foi dito isso, há alguns séculos, e que diz assim, olha, quando acontecer isso, que ninguém sabe quando, todo mundo fica trancado dentro de casa, ninguém sai para lugar nenhum, tem que ficar só em vigília, só em oração e acende velas bentas. Meus amores, como era que se iluminava os ambientes? Com velas. Aí, mas é porque não vai ter corrente elétrica. Nós já contamos com geradores. Pode acontecer, como é que se diz? Um trabalho, uma descoberta, uma invenção de algo que produza energia a mais. Nós temos a energia solar que alimenta, né, já alguns aparelhos. Ah, mas não vai ter sol, Angélica, vai ter tudo escuro, vai estar tudo escuro. Foram alimentados antes. Os aparelhos não ficam alimentados de energia solar só quando está no sol. É tanto que funciona à noite. E então, quando você vai fazendo um raciocínio, você vai vendo que algumas informações, a conta não fecha, não bate. Não é só pegar aquela informação e engolir, gente. E engolir. Não é assim. E aí, então, eu fui perguntar. Pô, mas será que alguma coisa tem para dizer? O que seria realmente, então? Se não for acontecer isso, de materialmente falando, 3 dias de escuro, 3 noites, 3 dias de escuridão e todo mundo trancadinho em casa. E aí, veio o seguinte, que a gente conversa tanto aqui, já conversamos tanto. O que é luz? Que a gente sempre fala, luz é consciência. O que é escuridão, então? A ausência da consciência. E quando nós conversamos daquela vez sobre as mensagens do Apocalipse, lembra? Que falamos da simbologia das coisas e falamos de ciclos. Vocês lembram que conversamos sobre os ciclos? Quanto será que equivale a 3 dias? 3 horas? 3 minutos? 3.000 anos? São ciclos. Não é que vai acontecer efetivamente 3 dias de total escuridão. E quem estiver fora não entra, então você já está dentro da sua casa. O seu filho, e que você aprendeu que é para amar. O seu filho que você está resgatando ali coisa do passado, está do lado de fora. Mãe, abra a porta! Não, não pode. E aí até já teve mais informações de preparar fitas para passar nas brechinhas das portas e das janelas, porque vão ter muitos demônios soltos e os demôniozinhos, os filhotes deles, né? Os que se afinizam com eles, do lado de fora. Você não pode abrir uma brechinha. E o seu filho que você ama, ou que está justamente numa relação para desenvolver um profundo amor, ou com qualquer outra pessoa, se tem o exemplo do filho, qualquer outra pessoa, seu jardineiro, sua funcionária doméstica, seu fulano, dona fulana, abre a porta e me deixa. Não, não pode. Então, para que raio você foi aprender sobre a fraternidade? Sobre o amor?
a compaixão. Para que é que nós estamos aprendendo tudo isso? Se nos 3 dias e 3 noites de escuridão não vai poder abrir a porta para ninguém. Que é para você se salvar. O outro vai ter que ser engolido pelo demônio do lado de fora. Gente, é só pensar. É só a gente pensar. E então, nessa simbologia, a escuridão é a ignorância. É o desconhecimento. E luz é lucidez, discernimento, é consciência. E então, quando a gente não compreende algo, naquele momento, em relação àquele algo, a gente está na escuridão. Não está compreendendo? A partir do momento que você compreende, estou falando desse algo, qualquer coisa. A partir do momento que você compreende, e aí você sabe já fazer uma boa análise daquilo, você despertou a lucidez, o discernimento. E aí então, naquele algo você já tem luz. Aí a gente aprende que Deus é amor, que precisamos amar uns aos outros, sermos mansos, compassivos, prudentes, tolerantes, respeitar o próximo. Mas a gente não vai poder abrir a porta para eles. Essa é a ignorância, essa é a escuridão. E aí, voltamos lá. Vamos supor que isso seja verdade, no sentido material. A interpretação literal vai acontecer exatamente assim. Como é que está a sua consciência? Porque se você estiver realmente desperto, você vai abrir a porta. E o demônio vai engolir você, seu filho, seu amigo, seu funcionário que estiver do lado de fora. Porque se você estiver realmente desperto, você vai dizer, não, eu vou junto, não vou deixar ele só. Talvez esteja faltando essa consciência para a gente. De fazer umas observações, umas análises sensatas, com lógica. E com confiança. Em quem? No Deus que está aqui dentro. E no Deus que está em tudo. E como nós vamos confiar mais em coisas imaturas ou precoces, né? Dá no mesmo imaturo e precoce, que vem de fora, a gente confia mais do que na fonte criadora. Porque ignorante ou na escuridão da ignorância ou na luz da consciência, foi ele que lhe criou. E onde é que a gente precisa colocar a nossa confiança? A nossa fé. E aí é essa confiança, essa fé, que vai substanciar a consciência da imortalidade da alma. E substanciando, você vai dizer, meu amigo não vai só não. Chega aqui, diabinho, engole ele e me engole, me leva também. Mas eu vou abrir as portas da minha casa para quem precisar entrar. E então não se tem força energética, porque naquela época, nessas previsões, não se falava de um campo energético. Não se tinha conhecimento.
Se a gente já sabe que você, abrindo a sua consciência, abrindo o seu coração, você se envolve, né? O seu magnetismo é um bom magnetismo e já repele espíritozinhos já mais atrasados, eles não têm acesso a você. E então por quê? No lugar da gente se transformar e ter essa tomada de consciência para ter esse campo energético fortalecido e a gente poder abrir a porta para todo mundo. Por que precisa de proteção? E então, se precisa de proteção, a gente pode, como se fazia antigamente, andar com um crucifixo para afastar o diabo. E nós já superamos isso. Algumas pessoas, né, ainda que têm uma fé mais ritualística, ainda sendo uma velhinha para o anjo da guarda, para o espírito protetor, isso e aquilo. Nós não temos, né, esse comportamento, nós não temos essa crença. E nós sabemos que não ficamos sem o amparo dos benfeitores espirituais, porque não acendeu uma vela. Porque é tudo um estado de consciência. Tá certo? Então, tem tudo isso que nós conversamos e também tem uma coisa que para nos auxiliar nessa observação, que é a diferença entre previsão e profecia. Existe a profecia, existe. Mas hoje, meus queridos, já não mais assim. A fase que hoje estamos experimentando não se conta mais com gurus, não se conta mais com profetas. Naquela época, inclusive Jesus falou, né? Que naquela época, ou seja, quando chegar aquela época, haverão vários cristos e vários profetas que falarão em nome dele, né? Mas que não são ele. E há a previsão. Previsão é uma possibilidade. Há a possibilidade de tal acontecimento. Até aí, tudo bem. A depender que acontecimento seja esse e que a pessoa faz questão de transmitir, né, para ser o dono da previsão. Entendeu? Porque se a gente for interpretar tudo ao pé da letra, a humanidade já teria sido dizimada há muito tempo. Há muito tempo. Eu trouxe uma listinha aqui, né, de alguns eventos que já aconteceram e que somam, assim, milhões e milhões de mortes, né? Coisas que já foram acontecendo, todo esse processo de desenvolvimento da humanidade, né? Desenvolvimento do planeta. Não vai dar para ler tudo, porque a listinha é grande, mas só para a gente ter uma ideia, porque nós ficamos tão mexidos, tão abalados, né? Com notícias catastróficas, né, de coisas que irão acontecer, de milhares de mortes que estão previstos, né, e a gente não se atenta a dar uma olhadinha lá no passado e ver coisas que já foram acontecendo, que às vezes, assim, quando a gente vai dar uma olhada nessa listinha, a gente até se pergunta assim, peraí, as coisas estão piorando ou estão
de certa forma, melhorando. Veja só, na Idade Média mesmo, né, por volta do ano 1300, teve a peste negra. Matou 20 milhões de pessoas em 6 anos. E aí vai, 1920, né? Já mais adiante, teve a gripe espanhola, que se estima entre 50 e 100 milhões de mortes, né, pelo vírus H1N1. Aí mais adiante, em 1957, a gripe asiática, o vírus H2N2, cerca de 30 milhões de mortes. 3 anos depois, houve uma guerra na Nigéria, chamada Guerra de Biafra. Biafra é um território, né? Então, a guerra por esse território no ano de 1960, 3 milhões de mortes. 10 anos apenas depois, 1970, houve um ciclone na Índia, que matou entre 300 e 500 mil pessoas. E por aí vai. Mais recentemente, né, em 2004, teve a tsunami na Indonésia, que se estima em torno de 226 mil mortes, e quase 2 milhões de pessoas perderam tudo. Aí vem 6 anos depois, terremoto no Haiti, 300 mil mortos, mais ou menos 300 mil feridos. E aí o que acontece? Teve esse terremoto no Haiti e apenas meses depois houve um surto de cólera. Desse surto, morreram cerca de 9 mil pessoas. E sabe o que acontece? Que eu estava lendo num artigo que alguns relatórios dizem que soldados da paz, né, que estavam em missão de paz lá no Haiti, abusaram sexualmente de mais de 2 mil mulheres. Então, a gente para pensar quando tem algumas notícias, né, quando vê algumas coisas, que muito além de eventos catastróficos, porque se trata de um processo natural do planeta, né? O planeta em desenvolvimento, é natural que as coisas vão se ajustando nele e que algo precisa acontecer para que se dê uma renovação, né? E então isso é tão divino quanto qualquer outra coisa, tudo é divino, porque o processo de desenvolvimento, o próprio Espiritismo fala da lei de destruição, que até seria bom a gente trocar esse nome, lei de destruição, por lei de renovação, que para que algo novo surja, para que se dê um desenvolvimento, é preciso que o velho morra. E é por isso que a gente desencarna, reencarna, por causa dessa lei de renovação, tá? Que é a lei de destruição. E então, aí quando a gente vê assim, certas notícias, como esses relatórios mesmos, que dessa possibilidade de soldados que estavam em missão de paz no Haiti, né, que era para ajudar as pessoas, abusaram sexualmente de mais de 2 mil mulheres e que muitas crianças nasceram depois disso em situações assim muito tristes, né? Aí a gente vê que o problema é do ser humano, não é do que vai acontecer na Terra. O problema é do ser humano, então a questão é a gente expandir a nossa consciência, é a gente dilatar o nosso campo energético, somar um quanto energético favorável, entendeu? Para um bom encontro conosco mesmo, uma boa situação espiritual. Então, toda a questão é com o ser humano, a transição é do ser humano. Os eventos naturais são naturais, né? Vão acontecer. A gente vai dando essa olhadinha aí no passado e a gente vê que quantas coisas já aconteceram de terremotos, de tsunamis, de furacões, de vulcões que entraram em erupção, né? E então sempre coisas do tipo irão acontecer.
A questão não é essa, a questão é como que nós nos encontramos, como é que está a nossa consciência para lidarmos com isso. Como é que está a nossa consciência no tocante à imortalidade da nossa alma? O para que nós estamos aqui, porque aqui é uma passagem. Nós estamos em viagem. Todo mundo irá partir de alguma forma, com catástrofe ou sem catástrofe, por enfermidade ou sem enfermidade. Ninguém vai ficar aqui eternamente. Então, existe uma preocupação exagerada com eventos, com esses eventos naturais, né? Como se fôssemos ficar eternamente aqui. Aí, olha, estava lendo também que cerca de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo não tem como lavar as mãos com água e sabão. Falando agora do Covid-19. Cerca de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo não tem como lavar as mãos com água e sabão. E cerca de um pouco mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável, bebem água contaminada, usam essa água contaminada para cozinhar, para tudo. Então, onde é que está a questão? Então tá esse terror, né? Tá todo esse desespero diante do Covid, que está matando, estima-se agora, né, cerca já de 4 milhões de mortes em todo o mundo, certo? Mas de onde vem a questão? Existe o vírus? Existe. É letal? É letal. Algumas pessoas morrem depois que contraem o vírus, sim, né? Tá com a imunidade baixa ou por algum outro motivo, certo? Essa não é a questão, porque tem gente também que nega que não existe, que isso e aquilo. Existe, tá, beleza. Só que havia um problema antes, e esse problema continua, que é o descaso com o próprio ser humano. É a má distribuição de renda. São pessoas, milhares de pessoas passando fome, gente bebendo água contaminada. Olha, são 820, estima-se, né? 820 milhões de pessoas no mundo que passam fome, que vivem em condições de subnutrição aguda, ou seja, que vão morrer de fome. Só na África, desses 820 milhões de pessoas, né, que passam fome, só na África equivale a 30% da população. 9 a cada 10 crianças são subnutridas, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, enquanto nós estamos no desespero por causa do Covid e fazendo guerra política e fazendo guerras de opiniões, né? Se fecha isso, se abre aquilo, se sai para trabalhar, se não sai para trabalhar. Enquanto está tendo toda essa guerra proveniente de uma consciência pequena, de uma consciência fechada, tem irmãos nossos bebendo água contaminada. Tem irmãos nossos morrendo de fome. E aí diz assim: ah, olha a quantidade de mortes. Não tem mais leitos nas UTIs, não tem mais vagas nos hospitais. E o que é que foi feito nos hospitais antes de tudo isso? Ah, porque também não tinha como prever, né, que ia acontecer isso. E então não tinha como preparar os hospitais para isso. Mas tinha assim como minimamente preparar para uma grande demanda de enfermidades. Tinha sim, lógico. Tem dinheiro público para isso. Pagamos impostos para isso. E antes dessa história do Covid, se tinha vagas nos hospitais, quantas pessoas não já morriam nos corredores dos hospitais? Quantas pessoas vítimas do descaso da política econômica, certo? Da política social? Quantas pessoas não já morriam nos corredores dos hospitais? Sem atendimento médico,
faltando remédios, faltando leitos, doentes, ali tomando soro, sentado numa cadeira, os acompanhantes também sem ter onde ficar, sem ter onde sentar, sem ter onde dormir, virando noites e noites ali, acompanhando aquele seu ente querido, crianças, criancinhas, passando por isso. Médicos tendo que escolher quem vai viver, quem não vai viver, por causa da limitação dos remédios, da limitação do aparato de socorro. Então, isso já acontecia. Aí acha que está acontecendo agora por causa do Covid? Não, não. Então, há um desespero na população, né, por falta de uso do bom senso, uso do pensamento, da lógica, de observar situações que já aconteciam antes e que se agravaram agora porque já havia essa fragilidade. Então, meus queridos, antes da gente entrar no desespero, porque estão anunciando isso, estão anunciando aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o importante é a gente se examinar, fazer um exame de consciência, como é que nós nos encontramos em toda essa história. Como é que está o nosso grau de consciência, de autoconhecimento e de participação no mundo, contribuindo com a melhora no mundo. Como é que nós estamos? Veja que na questão agora mesmo do isolamento social, que você tem que ficar em casa, quantas famílias não estão entrando em guerras e não estão numa paranoia, né? Em desentendimentos, porque estão mais horas juntos em casa. Porque não tinha uma boa convivência antes, não se toleravam, não se respeitavam. E então a vontade de sair agora não é somente pelo fato de ir para os lugares, é para não estar dentro de casa com os seus próprios parentes. Então, toda a questão se resume no ser humano e não nos eventos naturais que sempre aconteceram, acontecem e continuarão acontecendo. Então, o mundo não vai acabar por uma catástrofe, um boom, e tudo explode. O mundo não vai acabar dessa forma, né? A própria ciência diz em relação ao planeta. O planeta, um dia ele nasceu, um dia ele vai morrer. Se o planeta tem cerca de 5 bilhões de anos, vai se levar mais cerca de outros 5 bilhões de anos. A gente não vai estar aqui para contar a história. Sabe Deus onde estaremos. Então, não vai ser assim. Nossa, vai morrer todo mundo, vai acabar todo mundo, tudo vai se destruir. Não é assim que acontece. Precisamos manter a calma, manter a razão, que aí nos dá equilíbrio e nos dá lucidez para nos encontrarmos, avaliarmos a nossa consciência e encontrarmos como é que podemos contribuir para um mundo melhor. Esse é o ponto. Entre nós e Deus. Entre nós e o planeta, que neste momento nos abriga generosamente e a gente só consegue destruir o planeta como matéria e a humanidade como as pessoas com as quais convivemos e as pessoas que somos indiferentes. No livro A Gênese, no capítulo 18, Os Sinais dos Tempos, no item 26, eu vou ler aqui o item 26 e o item 27.
diz assim, que é bom a gente buscar uma fonte segura, né? A informação a respeito de tudo isso que está acontecendo, de todas essas informações e como sabermos, né, lidar com tudo isso. E no item 26 diz assim: tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. O que isso quer dizer? Que não se trata de vai acontecer tal evento catastrófico, isso é a ira de Deus, isso é uma punição à humanidade. Veja que nós estávamos falando de eventos naturais, acontecimentos necessários, acontecimentos naturais dentro de um processo de desenvolvimento de um planeta, de desenvolvimento da humanidade e cada um dentro da parte que lhe cabe, né? Porque acontece concomitantemente, mas o desenvolvimento da humanidade dá-se-á em relação ao desenvolvimento do planeta, a esses eventos naturais, de acordo com o grau de consciência em que a humanidade se encontre. Então, como vai lidar com isso? Como não vai lidar com isso? Qual o seu entendimento? Qual a sua participação, a sua colaboração, a sua contribuição para que haja uma transição em paz? E aí continua. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e, moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Ou seja, aí a gente ouve falar, né, e o próprio Espiritismo, aqui na Gênese também diz isso, que se a gente não expandir a nossa consciência, se a gente não desenvolver, não ampliar a nossa consciência, nós não poderemos mais habitar aqui o planeta Terra. Jesus já tinha dito, né, que os mansos e os pacíficos herdarão a Terra. Isso posto porque com a evolução do planeta, ele vai abrigar então espíritos mais adiantados. Aí continua, fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes, ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, isto é, dos eventos naturais a que estávamos nos referindo. Os homens, para isso, concorrem pelos esforços de sua inteligência. Saneiam as regiões insalubres, ou seja, fazem uma limpeza com seu desenvolvimento consciencial, com a expansão do seu quanto energético, né? Saneiam as regiões insalubres, já contribui para essa mudança atmosférica, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a Terra. E no item 27, ele diz assim: a Terra, no dizer dos espíritos,
não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente. Por isso que estávamos falando de eventos, né, que já foram acontecendo e, independentemente dos eventos, as pessoas desencarnam, não é isso? Nós desencarnamos. Então, a atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja uma mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como foi acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Muito menos, pois, se trata de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, nesse sentido é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Assim, continua Kardec, decepcionados ficarão os que contem ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. O que é que ele diz nesse trecho, nesse item 27? Que essa mudança, ela é gradual, à medida que vão chegando novos espíritos, né? Os espíritos que já estavam aqui vão deixando a Terra, os novos chegando, e as duas gerações, elas vão se mesclando até que permaneça só a nova geração. E então não acontece assim um boom, um efeito, uma transformação sobrenatural, um evento extraordinário, onde a partir daquele evento se ocorre então o nascimento de uma nova terra, o nascimento do mundo de regeneração. Eu vou continuar aqui no item 28, que é curtinho, e ele conclui assim: a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Olha, o que falamos agora, né? Vão se mesclando, se confundem, porque estão ali juntas, né? Na transição, então, chegando novos espíritos e encontra ainda com espíritos, né? Mais atrasadinhos que já estavam aqui e que pouco a pouco, pelos eventos naturais ou não, vão deixando o planeta. E ele continua: colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, isto é, da outra geração, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares, isto é, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Isso quer dizer que já dá para distinguir quem são esses espíritos novos que estão chegando e quem são os que já estavam aqui ainda com os velhos costumes, com os velhos pensamentos, né? Com os velhos padrões de sentimentos e de emoções. Basta uma simples observação de conduta, de comportamento, de propósito existencial que se percebe essa diferença. E ele continua: tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das
disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo, o que nós explicamos há pouco. Então, a gente conclui como, por mais que esteja havendo tantas informações, tantas coisas que se dizem sobre o fim do mundo, sobre a chegada da nova terra, sobre a chegada do mundo de regeneração e médios diversos, pessoas diversas, né, apontando os eventos catastróficos como questões cruciais para a chegada dessa nova terra, a gente vê aqui em a Gênese que não é bem assim que isso acontece, que acontece a evolução do planeta e a evolução da humanidade paralelamente, tá? Porque a casa vai sendo arrumada para abrigar os novos espíritos que estão chegando e que serão eles a formação desse novo mundo, né? Dessa nova humanidade. E cabe então aos que já estavam aqui reformularem seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções, se encontrarem como espíritos imortais, se encontrarem dentro do propósito existencial que é o desenvolvimento das habilidades do espírito que nós somos. E aí, uma vez isso alcançado por cada um de nós, não se tem o que temer o que vai acontecer ou o que vai deixar de acontecer. Primeiro, porque somos espíritos imortais. E segundo, porque a nossa condição energética, a nossa condição consciencial é o que vai dizer se nós herdaremos a Terra ou não.